Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação da Bíblia. Hoje a gente vai aprender sobre uma passagem da Bíblia muito interessante, né? Alvo de muita crítica, mas com o poder do Espírito Santo a gente vai abrir a nossa mente e o nosso coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, não para a exaltação própria, mas para que o evangelho lhe seja pregado mais rápido. E se você tem o desejo que Jesus volte logo, esse evangelho tem que ser pregado a todo mundo, a toda nação, a todo povo, a toda língua, se esse é seu desejo. E o YouTube entende que quando você curte, você comenta, o assunto é relevante. Então, quando, né, os YouTubers, os pastores, os pregadores falam para deixar o like, comentar, não é para se gloriar. Eu sei que às vezes um usa para a glória, mas nem todos. E que você possa ter um ótimo dia. Gênesis capítulo 6 do versículo 6. Aqui é uma passagem interessante, alvo de muita crítica daqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que são ateus. E hoje a gente vai aprender como a gente responder quando alguém nos perguntar sobre essa passagem. A gente tem que ter em mente que a Bíblia foi escrita em três idiomas, em três escritas, em hebraico, aramaico e grego. Três: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento praticamente ele foi traduzido em hebraico. Era a língua atual, o hebraico. O aramaico ele também se encontra também no Antigo Testamento também, no livro de Daniel, em alguns livros, em totalmente ainda eu não sei todos aonde o aramaico ele foi introduzido, mas no livro de Daniel a gente tem uma noção do aramaico. E o Novo Testamento, ele tem mais o grego. Então a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E essa tradução que eu vou ler para vocês aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Essa é a tradução que eu uso. João Ferreira de Almeida. Essa tradução vem trazendo assim: Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pensou no coração. Esse é o alvo de muita crítica. Então, o Senhor se arrependeu? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra? Aí entra uma discórdia. Você viu? O seu Deus, ele se arrependeu. Aí outra passagem diz que Deus não é um Deus que se arrepende. E como a gente entender isso? A gente tem que ter em mente que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. Inspirada. O único momento que Deus ele usou o seu dedo para não ter erro humano foi nos 10 mandamentos, onde Deus não é eu, vou escrever com meus dedos os 10 mandamentos. Mas a Bíblia ela é inspirada. Como a gente entender que ela é inspirada por Deus? Eu vou dar um exemplo. Deus ele não muda a minha essência. Vamos lá, vamos um exemplo. O Ricardo foi inspirado antigamente para traduzir um livro da Bíblia, um livro do Ricardo. É um exemplo, não é verdade. Só que Deus ele não muda a minha essência. A essência do chucro, do rústico, do sistemático. Deus ele não muda a essência do Ricardo. Não tem como o Ricardo falar como um doutor que fez faculdades, doutorados, mestrados. Não tem como o Ricardo ser assim, porque eu não fiz mestrado nem doutorado, não fiz. Então não tem como eu falar difícil para você, eu falar de um jeito que eu não sei falar. E Deus ele entende isso. Deus ele entende aquele que não teve o estudo,
Não por falta de oportunidade, porque eu tive oportunidade, mas não quis, eu não abracei. E Deus, ele entende as pessoas que são mais cultas. Ó, o apóstolo Paulo era uma pessoa mais culta do que Pedro. E ainda Pedro diz ainda que as coisas que Paulo escrevia eram muito difíceis, porque o modo de Paulo se expressar era diferente, porque ele era estudado, ele era um doutor, um advogado. Assim, nos dias atuais seria um advogado, um juiz, e Pedro era um pescador, eram homens iletrados, não letrados. E é assim que acontece. Os seres humanos, a gente tem erros, tem erros. E o que que acontece? Algumas palavras na Bíblia não foram traduzidas na melhor forma possível. Não foi traduzida na melhor algumas, como essa que Deus se arrependeu. A palavra, o ideal aqui, em algumas versões da Bíblia já está sendo usada. Tem uma versão aqui, essa Bíblia que é em inglês. É em inglês ela. E aqui, ó, se vocês dá para ver aqui, é a nova versão internacional. E aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito que Deus se entristeceu. Ele entristeceu. É uma palavra de dor, é uma palavra mais próxima que o hebraico encontra para colocar na Bíblia. Então, essa palavra entristeceu-se, uma palavra de dor, uma palavra de entristecimento, seria uma palavra não 100%, mas ideal para ser colocada no lugar de arrepender. Porque Deus não se arrepende, Deus se entristece. Porque não tem como eu e você querer mudar a essência da Bíblia por causa de uma palavra que às vezes por erro humano, porque todo mundo está sujeito a erro, tanto quem traduziu a Bíblia, tanto como eu e você, nós temos erros. Aqui não é 100% de erro. Existem algumas palavras que seria por melhor ser traduzida de outro jeito, mas puxando para o original do hebraico. Você entende? Pessoas estão usando um versículo, nem um versículo, uma palavra, para não acreditar na revelação de Deus. Uma palavra. Uma única palavra. Uma mera desculpa para não crer que Deus é o autor desse livro. Que Deus, ele trará a juízo todas as coisas, tanto as obras más como as boas. E se eu fosse você que não acredita na Bíblia, se eu fosse você, eu começava a repensar o seu conceito. Porque aqui está falando com você uma pessoa que não nasceu em um lar evangélico, em um lar aonde todo dia ia para a igreja, ou foi ensinado que aqui era o certo. Não, aqui está falando uma pessoa para você que teve que aprender na luta, na dor, no sofrimento, na tristeza, nas alegrias, e reconhecer que Deus é Deus. Esse é o Ricardo. Que você possa ter uma ótima, uma ótima leitura da Bíblia, um estudo aprofundado. Que Deus abençoe você e tua família e o teu dia. Muito obrigado.